Estamos aqui nesse ambiente Kombi Vovó Isabel, com uma grande amiga, a doutora Adriana Filardi. Seja bem-vinda aqui na Kombi Vovó Isabel, Adriana. Obrigada, um prazer estar aqui. Muito Legal, feliz de estar com você. O que te remete aqui a esse ambiente? Você é a segunda vez que está aqui, hein? Já esteve aqui com a gente, contou a história de um Opala. E o que você tem aí para falar para a gente aqui de um antigo? Olha só, quando eu era pequena, assim, eu acho que eu tinha lá uns 5 anos, o que acontece? A gente esperava na escola, ali ficava em casa, aliás, esperando passar a perua escolar. O que era? Era uma Kombi amarela, o motorista era o senhor Mosvaldo, e aí tá todo mundo sentadinho assim para a escola, era muito bacana. E a gente fazia muita folia na Kombi. Imagina, aquela molecada toda, né? O motorista ficava maluco com a gente, senhor Mosvaldo. Mas é uma época muito boa, uma lembrança muito legal. Que legal. Todo brasileiro ou toda brasileira, como a doutora Adriana, tem uma história com o antigo. Alguns com a Volkswagen, outro com outros carros. Ela já falou de Opala, hoje ela está falando de Kombi. Para você que acompanha o nosso canal, curta, compartilha, dê sugestões. Eu estou aqui com a doutora Adriana e ela vai falar um pouco desse mundo do trabalho, né? Algumas coisas desse mundo que as pessoas vão se lesionando ao longo dos anos, muitas vezes depressão. Então a gente quer entrar num assunto aqui, doutora Adriana, para a gente inclusive orientar as pessoas a se protegerem desse dia a dia. Posto de trabalho tem que estar adequado, doutora Adriana? Sim, nossa, que pergunta importante que você fez. É uma área muito importante do direito, por quê? Porque ela vai tratar da saúde do trabalhador. Então, tanto as empresas, elas têm que estar ligadas, e hoje elas têm bastante recurso para isso, e os trabalhadores também. Então, assim, o posto de trabalho, ele precisa ser ergonômico. Para quê? Para evitar com que o trabalhador se lesione. Então, o que eu quero dizer com ergonomia? Então a pessoa tem que puxar... dirigir uma empilhadeira, por exemplo. Então tem a forma, ele tem que se atentar à forma com que ele faz isso e seguir a orientação da empresa. Então, muita gente dirige, por exemplo, empilhadeira de ré. Então tem que tomar cuidado com isso e ver a orientação da empresa, porque senão a probabilidade desse colaborador se machucar, ela é grande. O técnico de segurança tem que estar muito antenado, porque inclusive algumas leis novas também, né, que fala de assédio, que fala dessa coisa de você violentar os trabalhadores no dia a dia. Como é que está a NR1? Como é que você enxerga essa questão para a gente, de fato, proteger as pessoas, que é o patrimônio principal de qualquer empresa? Sim, sabe, Bigode, o que acontece? Houve uma modificação na NR1. E o que aconteceu? Já existia preocupação por doenças psicossociais, né? Mas essa preocupação aumentou por quê? Porque tem aumentado muito as doenças psicológicas, psiquiátricas, muito mais depois da pandemia ainda, gente. Depois de 2021, 2022, aumentou em cerca de 35% o número de afastamentos por doenças ligadas a questões psicológicas, questões psiquiátricas. Então, o trabalhador ele tem que observar também, sabe? A pessoa tem que se conhecer cada vez mais para saber se o ambiente de trabalho ele está ok, se a conversa com a liderança é boa, é transparente. Tudo isso é muito importante, porque a gente se preocupava muito com as questões de ergonomia, né? Se aquele trabalho poderia causar uma lesão no ombro ou no punho. Hoje não é só isso, hoje a preocupação é muito grande também em relação à questão do ambiente de trabalho, o ambiente em termos emocionais. Se aquele trabalho ele traz uma paz, uma completude para o trabalhador. Porque a gente sabe que hoje a gente fica mais no ambiente de trabalho do que muitas vezes em casa, né? Então, mas se houver a prevenção, inclusive para a empresa também é bom, porque a pessoa estando bem, ela produz também. Claro! É mais saudável para todo mundo. Sim. E você trouxe uma questão interessante, que pós-pandemia, o novo normal, esse mundo mudou também para as pessoas, por exemplo, home office, essa questão de trabalhar isolado, ergonomicamente. A gente nem sabe quais são as condições que as pessoas estão trabalhando, né, doutora? Não, e é verdade. Você sabe que muitas empresas tinham a tendência, né, nessa forma de home office, que todo mundo foi para home office na época da pandemia, isso é verdade, mas por conta do isolamento e do distanciamento do trabalhador com a cultura da empresa, tem chamado esses trabalhadores de volta para que pelo menos 1 ou 2 vezes por semana trabalhem de forma híbrida.
E isso é possível, tá certo? Através de acordos coletivos, muitas vezes é possível estabelecer e de regras diferentes para determinados setores. Tem um setor que pode ser híbrido. O que é híbrido? Trabalhar presencialmente 2 vezes por semana e 3 vezes em casa. Agora, outro setor pode ser inteiramente presencial, porque a Sim, pessoa, o quê? É a necessidade da empresa também, e o trabalhador ele tem que se adequar àquela nova situação. Então, assim, o que eu entendo? Bom senso e transparência nas relações e nos combinados, porque hoje as normas do trabalho são muito mais flexíveis. Então, é possível com que, através do desejo do trabalhador, desde que esteja adequado à necessidade da empresa, isso possa se realizar. Então, muita gente hoje, às vezes, tem a proposta de um salário mais alto, mas como é presencial, acaba recusando porque prefere trabalhar de forma híbrida. É muito comum isso hoje em mas é dia. bacana a gente chamar a atenção desse público que acompanha a gente no Combinado com Bigode, que inclusive a gente precisa regulamentar as atividades de home office. Do que eu estou falando? Acidente de trabalho, porque as pessoas podem escorregar dentro de casa, no tapete ou no banheiro. É um acidente de trabalho, não é? Então a gente precisa regulamentar e garantir internet, estrutura, cadeira, para ter essa questão da ergonomia. E outra coisa, evitar o isolamento. Quando você traz o trabalho de forma híbrida, ele é importante porque interage, porque também Sim, tem um teletrabalho que ele está à distância o tempo todo. São exato. coisas diferentes, né, doutora? São coisas diferentes. E no teletrabalho, qual que é a preocupação? As empresas, desculpa, as empresas elas têm que observar muito e acompanhar muito de perto esse trabalhador, através de reuniões. Por quê? Porque o isolamento pode causar uma depressão, pode causar uma série de questões de indivíduo para indivíduo. Isso pode gerar uma doença. E até cai o rendimento. Muitas vezes vê assim, por que Sim, aquela pessoa está com rendimento baixo, se era tão bom antes? Vai verificar, ela tem uma depressão. Então, assim, os trabalhadores têm que ficar atentos, e as empresas também, e principalmente em relação ao trabalho híbrido que você colocou, ele se diferencia, assim, do teletrabalho, né, porque uma hora a pessoa está presencial, outra hora está tá interagindo distante, com as pessoas. consegue interagir. E outra colocação que você falou em relação à ergonomia no trabalho telepresencial. E a Isso, distância, ele é muito importante sem e dúvida. pode gerar responsabilidade para a empresa também. A empresa às vezes acha que não, ele está lá na casa dele, pode gerar responsabilidade. Está no horário de trabalho, foi pegar uma pasta, caiu da cadeira, se machucou, a empresa pode ser responsabilizada. Claro que tem que ver caso a caso, mas pode sim, Legal. pode Eu sim. estou feliz de ter você aqui na Come Vovó Isabel. Ah, Que assunto bacana para trazer para esse público que acompanha a gente, viu? eu que agradeço, foi muito bom nossa conversa, viu? Legal, vamos juntos acelerar essa ideia. Se você está gostando do nosso canal, curta, compartilhe e se inscreva. Você é a parte mais importante desse projeto. Combinado com o Bigode.